O lado amargo da espiritualidade, uma reflexão aos trabalhadores da mediunidade. Leonardo Montes. Introdução. Há muito tempo desejo escrever este livro. Contudo, diversas vezes rejeitei a minha vontade. Os temas que desejo abordar não são facilmente encontrados em outras obras, embora não possuam nada de novo. São aquilo que frequentemente não se fala, apesar de todos sentirem na pele. O primeiro desafio seria escrever com esperança, pois embora os assuntos sejam pesados e por vezes tristes, a minha intenção não é a de desanimar os futuros trabalhadores da espiritualidade, mas contribuir de forma significativa para que possam conscientemente fazer a escolha por este caminho sem tantas surpresas pela frente. O segundo é o de não magoar a ninguém. As experiências pelas quais passei foram professoras que me fizeram chegar até aqui, embora ainda me veja longe da aceitação plena. Assim, procurei escrever de maneira genérica e peço que os conhecidos não procurem identificar a quem quer que seja, mas antes analisem a si mesmos através dos exemplos citados. No contexto deste livro, entenda-se espiritualidade como um meio termo entre espiritismo e umbanda, que são as duas religiões formadoras da minha espiritualidade. Porém, creio, os assuntos aqui tratados sejam igualmente válidos para todos os caminhos espirituais, religiosos ou não. Como todos os demais, este livro foi escrito por uma pessoa simples para outras pessoas simples, sem revisão ortográfica ou de qualquer outro tipo. Trata-se de uma contribuição voluntária para a causa da espiritualidade no Brasil. O autor. Capítulo 1. Ataque espiritual. Quando entramos para uma casa religiosa, tudo são flores. A vida fica mais bela e charmosa. Tudo é alegria, todos são bons, amigos e tudo parece sorrir. Contudo, mais cedo do que se pensa, os desafios começam a surgir. O entusiasmo inicial desaparece e uma sombra parece acompanhar os nossos passos. Aquela vontade intensa de chegar logo o dia da semana em que comparecemos à casa dá lugar a um desânimo quase inexplicável, um sono repentino, uma dor estranha e imprevisível. Os dias correm e a empolgação vai esmaecendo. Para alguns, este processo se dá em poucas semanas, enquanto para outros pode levar alguns anos. Contudo, parece-me claro a essa altura, todos passarão por isso. Existem basicamente duas explicações para tal situação. Uma emocional e outra espiritual. A parte emocional se explica através da rotina. De início, tudo é novo, encantador, misterioso. Porém, o dia a dia de qualquer casa religiosa, de qualquer segmento, se resume em trabalho, rotina. E isso faz perder o encanto de todo enfeitiçado. A parte espiritual, que é a mais relevante para este capítulo, permanece quase sempre oculta e se explica da seguinte forma: antes de entrarmos para a casa, antes de aceitarmos o compromisso com a espiritualidade, somos apenas pessoas soltas pelo mundo, mais um na multidão. Não incomodamos as trevas e elas não se importam conosco. Contudo, a partir do compromisso firmado, deixamos de ser pessoas sem relevância espiritual e nos tornamos agentes da espiritualidade, porém encarnados. Vejamos alguns exemplos básicos. Se você desenvolve a sua mediunidade em um centro espírita e lá permanece por 50 anos trabalhando semanalmente na desobsessão,
Quantos espíritos terá ajudado durante este tempo? Quantos casos complexos de obsessão serão resolvidos através da sua contribuição? Portanto, mesmo que você se sinta um médium com poucos recursos mediúnicos, ao longo do tempo terá contribuído positivamente para auxílio de milhares de pessoas, encarnadas e desencarnadas. Não está convencido? Veja só. Suponhamos que você trabalhe na desobsessão semanalmente. Vamos considerar que o ano tenha 52 semanas. E vamos considerar, como ocorre em meu próprio caso, que em trabalhos de desobsessão você incorpore 3 espíritos sofredores por sessão. Ao longo de 50 anos, você terá participado de 2.600 reuniões mediúnicas e terá incorporado 7.800 vezes. Ficou mais claro agora? Leve em consideração que um trabalho espírita possua, em média, 5 médiuns por sessão. Se todos permanecerem na casa durante 50 anos, o resultado final seria o de 39.000 manifestações de espíritos sofredores, apenas e tão somente em um único centro espírita. Agora, façamos uma comparação com os trabalhos de Umbanda, tomando por base o que ocorre na casa onde trabalho. Em média, fazemos uma gira por semana, com cerca de 60 consulentes, distribuídos entre 10 médiuns. Isto quer dizer que, em média, realizamos 3.120 atendimentos espirituais por ano. Ao longo de 50 anos, teríamos 156.000 atendimentos, passes, orientações, esclarecimentos, etc. Entende por que você, mesmo sendo um médium com poucos recursos, muitas dúvidas e talvez pouca fé, se torna tão importante para as trevas? Ah, Léo, é muito difícil o médium trabalhar por tanto tempo assim. Realmente, mas qual a razão? Excetuando-se os casos em que nada se pode fazer, como a desencarnação precoce, que fatores levam os médiuns a abandonarem suas tarefas? A principal são os ataques espirituais. Por ataque, entenda-se a investida organizada ou não das trevas contra o médium. E por trevas, entenda-se os espíritos ainda vinculados ao mal e que não desejam o progresso espiritual do planeta. O médium é um alvo ambulante, alguém que será constantemente molestado por esses espíritos de forma direta ou indireta. Assim, não é raro surgirem relatos de médiuns que enfrentam problemas familiares, no trabalho, com os amigos, desde o momento em que decidiram assumir alguma tarefa espiritual. E isso ocorre justamente porque as trevas não dão descanso. Tais espíritos procurarão alfinetar justamente nossas fraquezas. Cada um é atacado de forma diferente. Se o drama de um companheiro for a fé, estes espíritos soprarão a dúvida em seus ouvidos. Se for o ciúme, provocarão a esposa ou o esposo para que fiquem desconfiados em relação a alguém da própria casa. Se o problema for o trabalho, procurarão inspirar o chefe para que crie os maiores embaraços, não raro, impedindo que a pessoa compareça às sessões. O médium frequentemente se vê rodeado por vozes ameaçadoras, olhares de ódio, chispas de raiva aqui e ali, uma pressão psíquica constante. Enfim, cada um é atacado conforme suas próprias dificuldades, e é por isso que se faz tão necessário os recursos da oração e da vigilância. Mas e os ataques diretos? Estes ocorrem de forma mais grosseira e podem se dar através de processos obsessivos, ataques noturnos, perseguição em todos os ambientes, procurando criar todos os embaraços possíveis para afastar o médium do seu compromisso. Por isso,
ao longo destes 20 anos de estudo sobre a espiritualidade, cheguei à conclusão de que o maior obstáculo que o médium enfrenta são os ataques espirituais, que, se não combatidos, poderão tirá-lo do caminho. E é por isso que raramente se vê alguém chegar aos 50 anos de trabalhos mediúnicos. Talvez você esteja surpreso com tudo o que eu disse e pense, mas e a proteção espiritual? Sim, ela existe e falarei sobre ela no final deste livro. Bom, mas então como se livra dos ataques espirituais? Não se livra. Os espíritos não desistem. Os ataques espirituais nunca cessarão. O que ocorre é que, com o passar do tempo, eles diminuem de intensidade conforme o médium aprende a resistir a estes impulsos. Por isso, a reforma íntima se torna a companheira constante dos médiuns, uma vez que as trevas, ao perceberem que não conseguirão afastar determinado médium, procuram logo influenciar outro, buscando sempre o elo mais fraco da corrente. Como pretendo escrever de forma simples e resumida, não entrarei em maiores detalhes. Contudo, creio que o exposto neste capítulo seja o suficiente para que os futuros médiuns e demais trabalhadores se conscientizem dos imensos desafios que os aguardam neste florido e espinhoso caminho da espiritualidade. A rota segura continua hoje como há 2000 anos. Oração, vigilância, reforma íntima. Bom, pessoal, esta foi a leitura do primeiro capítulo do livro O Lado Amargo da Espiritualidade, escrito por mim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para download da versão em PDF e peço que todos vocês que gostarem compartilhem, façam esse conteúdo chegar a mais pessoas. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.